organização da educação. Na verdade, organização da educação não é um dos temas do edital, fala de conceitos. Mas quando a gente fala de LDB, fala de organização. E vocês têm um termo muito específico chamado modalidades da educação. E esse tema ele não é isolado. Muita gente pensa, vou estudar modalidades. Não. Você tem que estudar os temas da diversidade e as modalidades, é tudo junto. Então, para a gente entender modalidade, eu tenho que falar um pouco de onde vem as modalidades, ok? A nossa educação nacional pode passar. Quem está no slide aí, você? Toda vez que eu levantar a mão, dar um sinal, você pode ficar ligado para passar. Pode passar. O artigo 21 da LDB, ele fala da educação escolar. A educação escolar é a educação feita na escola. Lá no artigo 1º fala da educação. A educação abrange processos formativos, que se desenvolve na vida familiar, convivência humana, nas manifestações culturais, nas instituições de ensino e pesquisa, ou seja, a educação acontece em todo lugar. Mas existe uma educação que acontece em instituições de ensino e pesquisa, que é a educação da escola, que acontece na escola, e essa educação é escolar. Então a LDB trata de educação escolar. A educação escolar, ela é dividida em 2 níveis. Então vamos conhecê-los. Educação base, volta. Educação básica e ensino. Educação básica e ensino superior são níveis. Então hoje nós vamos entender a diferença de níveis, de etapas e de fases. Níveis são educação básica e superior, nível básico e nível superior. Ok? O nível superior ele é dividido em cursos, mas não cabe aqui a gente estudar isso. Pode passar. A educação básica, ela tem 2 níveis, educação básica e ensino superior. Agora, a educação básica ela é dividida em etapas, 3 etapas. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Isso são etapas. E eu quero te dizer que a maior dificuldade que as pessoas têm hoje é diferenciar nível de etapa. Eu tenho essa dificuldade ainda. O que é nível e o que é etapa? Nível fundamental, nível médio. Mas agora, para vocês não esquecerem o que é etapa e o que é nível, nível é educação básica e ensino superior. Como que a gente se refere ao ensino superior? Nível superior. A gente fala, nós damos curso de nível superior. Então você sempre lembra, nível superior. Então se superior é nível, fundamental é etapa. Lembre disso que eu utilizo isso para eu lembrar. Então infantil, fundamental e médio são etapas da educação básica. Etapas. Agora essas etapas, elas têm suas peculiaridades. E o fundamental, particularmente, ele é subdividido. Pode passar. O fundamental é dividido em fases, 2 fases. Primeira fase, anos iniciais. Segunda fase, anos finais. Então são fases. A educação infantil é dividida em creche para escola, mas eu não trabalho num período de trabalho que dê um nome específico para esse tipo de divisão. Essa divisão aqui não está na LDB, está nas diretrizes curriculares nacionais para educação básica. Mas o que eu quero aqui é mostrar de onde veio tudo. Então, etapas infantil, fundamental e médio, fases iniciais e finais. Pode passar. Agora, para que cada forma e etapa e nível aconteça, ele precisa acontecer de formas diferentes. A educação ao longo da história, ela sempre aconteceu de uma maneira chamada regular. Regular. O que é regular? Normal. Sala de aula, alunos e professor todos os dias. Não é assim o ensino? Ao longo da história sempre foi assim. Contudo, ao longo da história, e principalmente no último século, algumas demandas da sociedade fizeram tornar-se evidentes necessidades de ensino diferenciadas. Ou seja, existiam pessoas e grupos de pessoas que precisavam ser ensinados diferenciadamente por conta de suas especificidades. Então, para atender a essas pessoas, a esses públicos, esse público diferente, surgiram as modalidades. As modalidades, elas são 6, mas dependendo do autor, pode falar que são 7, eu vou explicar ali. As modalidades são educação de jovens e adultos, repitam comigo, educação de jovens e adultos, continua, educação especial, educação profissional e tecnológica, educação no campo, educação indígena e quilombola, educação à distância. São modalidades. Modalidade é uma forma de acontecer. Quando a pessoa está lá nos Jogos Olímpicos, são diferentes modalidades, são formas diferentes do esporte acontecer. Então as modalidades, elas surgiram para atender demandas. E por que eu estou trazendo esse enfoque aqui? Porque no edital não está separado
está assim, modalidades, não, está assim. Os temas da diversidade e as modalidades da educação, está tudo junto, é um tema só. Então, para você estudar as modalidades, você tem que estudar os temas da diversidade. Por quê? Porque em IBAD, toda a prova, olha os editais anteriores, está escrito lá, diversidade. Toda a prova anterior da IBAD, eles colocam o seguinte tema, diversidade. E o que cai nessa diversidade? Eu vou falar para vocês. O que cai na parte da diversidade quando a IBAD monta a prova? Então, eu acredito que ela juntou essas concepções para trazer essa ideia de modalidades associadas. Mas o que a gente precisa entender? Cada modalidade, vocês aqui já ouviram falar em todas, embora eu venha falar um pouquinho melhor sobre elas, mas cada uma delas é para um público diferente. Essas aqui existiam há 100 anos? Não, isso aqui não existia há 100 anos. Mas de acordo com as necessidades e demandas que surgiram, da diversidade existente na nossa sociedade, elas surgiram para atender, foram criadas para atender. Antes de continuar com elas, eu quero falar um pouco sobre diversidade. Pode passar. Quando nós falamos de diversidade, nós falamos da multiplicidade, heterogeneidade presente no nosso contexto. Somos muitos, somos diversos. E existem alguns temas que são focos no estudo da diversidade. E hoje os principais temas da diversidade, quando se fala, é a identidade de raça e gênero. Sempre quando se fala de diversidade, são os principais focos. A diversidade não se resume a isso, mas são os principais focos. Raça e gênero. Por que eu quero falar disso? Porque provas do IBAD sempre falam de diversidade. E eu vou trazer os temas que eles mais focam. Pode passar. Vamos falar primeiro da diversidade étnico-racial. O que é diversidade étnico-racial? Pode passar. Etnia e raça. Étnico, etnia, racial, raça. Raça e etnia nos tornam diversos. Elas desvelam a multiplicidade que existe em nós em relação a fatores raciais e fatores socioculturais. O que é raça? Vamos lá entender. Raça é um conceito biológico que refere-se à cor da nossa pele, a estrutura e anatomia do nosso corpo, a textura dos nossos cabelos, os órgãos e o formato dos órgãos do nosso rosto. Isso é raça. Então, quando na certidão de nascimento vai identificar a cor da criança, coloca cor raça. Aí responde branco, negro, indígena, pardo e amarelo. Coloca lá, isso é raça, porque raça é biológico. Então, quando nós nos referimos à diversidade de raça, estamos falando de diversidade biológica, negros, brancos, indígenas, pardos, amarelos e tantos outros. Então isso é raça. Mas eu preciso aqui fazer uma informação para deixar bem claro esse conceito. Raça é um conceito que nós utilizamos socialmente, porém, biologicamente, a nossa espécie humana tem uma característica só dela. Vamos para a espécie canina. Um pincher e um pitbull são da mesma espécie canina? Sim, todos são cães. Agora, a raça é a mesma? A raça é diferente, porque raça é biológica. Estrutura dos ossos, anatomia do corpo é diferente. Se enterrar, decompor o corpo e ficar um esqueleto. Aí tem o esqueleto de um pincher e de um pitbull. Pergunta, você consegue identificar? Consegue. Agora coloca lá um negro, um branco, um indígena, um pardo, amarelo. Enterra e um esqueleto. Dá para identificar? A espécie humana não tem subdivisão. Biologicamente só existe uma raça, a raça humana. Então raça, biologicamente só tem raça humana. Todos somos da mesma raça. Porém, por conta de, na história, por conta de fatores biológicos como quantidade de melanina na pele, quantidade a textura dos cabelos, a característica física herdada da família, por conta desses fatores biológicos terem gerado segregações e preconceitos para povos diferentes, o termo raça hoje assume esse caráter biológico para a gente distinguir e definir racismo. Então, quando nós falamos em racismo, nos referimos a preconceito de raça, discriminação de raça, voltado para o lado biológico. Mas aqui a abordagem é simplesmente superficial, simbólica, de cor de pele. Porque biologicamente, na história da ciência, raça, toda a raça humana. Agora, etnia. O que é etnia? Etnia é externa, não é biológica nem interna, é externa. A forma como você se veste, a sua língua, os seus costumes, os seus hábitos. Etnia é uma característica que nos diferencia socioculturalmente, características sociais e culturais.
E essa etnia precisa ser respeitada, precisa ser considerada. Eu assisti uma série de televisão ano passado, ela lá na Netflix, aí tinha alguns alunos que foram para uma escola particular e uma delas era muçulmana. Ela usava turbante? Turbante. Chegou lá, a diretora mandou ela tirar o turbante para ela poder estudar e ela tirou. Faltou com respeito à etnia dela, etnia, ok? Se fosse por conta de ser negro, por conta da raça. Então, étnico-racial, fatores externos, culturais e fatores biológicos. Essa diversidade étnico-racial, ela deve ser fator principal, porque hoje ela é o centro de muitas discussões. E a LDB vai falar no artigo 3º, eu vou falar depois, sobre a consideração para a diversidade étnico-racial, mas eu falo isso depois. Mas por enquanto entenda o que é raça e etnia. Próximo tema, diversidade sexual. Pode falar disso não, tem que falar, gente. Se a gente que é professor não falar desse tema, não vai aprender na rua. Os pais têm vergonha de falar ou são pouco instruídos. A gente que sabe não pode falar, não pode, a gente tem que falar. Diversidade sexual hoje é um dos temas mais polêmicos, não o principal, mas um dos mais polêmicos. E aqui vai a gente falar sobre 3 aspectos da diversidade sexual. E Bard cobra temas sobre sexualidade. Sexo, gênero e sexualidade. O que é sexo? Masculino e feminino. É a característica anatômica dos seus órgãos genitais definidos no seu nascimento. Então, na sua certidão, sexo, masculino e feminino. Então, o sexo determina se você é homem ou mulher por conta das suas características anatômicas, os órgãos que você possui. Então, aquilo ali é sexo, ok? Agora, o que é gênero? Desculpa, sexo é biológico. Repitam comigo, sexo é biológico. Gênero é algo social, uma construção social sobre o que é ser homem e o que é ser mulher. Gênero é uma construção social sobre o que é ser homem e o que é ser mulher. O que a sociedade construiu sobre ser homem? Usar calça, camiseta, cabelo curto, ter uma personalidade mais forte. E o que a sociedade construiu sobre ser mulher? Usar saia, cabelo longo, ser delicada, ser amável, usar maquiagem. Isso é o que a sociedade construiu. E é tão assim social isso, e deve ficar claro, que, por exemplo, se eu sair com uma saia na rua hoje, eu vou ficar doido. Mas existem países como a Escócia que os homens utilizam saia. Então isso é gênero, é uma construção que a sociedade fez sobre o que é ser homem e o que é ser mulher. E hoje a discussão de identidade de gênero se centra aí. A questão da identidade de gênero aqui eu não entro em nenhum questionamento político, ideológico, só quero explicar para vocês o que é. Essa política de identidade de gênero define que o indivíduo ele não tem a obrigação de ter o mesmo gênero que o sexo dele definiu. Ele tem a liberdade de escolher. Essa é a questão do gênero, porque é um fator social. Existem pessoas que nascem com o sexo masculino, mas optam por viver no gênero feminino. Essa pessoa é homossexual? Não. Ela é transgênero. Nós estamos falando de gênero. Se a pessoa nasce com órgãos masculinos, mas tem o comportamento social de mulher, do sexo contrário, é transgênero. Da mesma forma, uma mulher que tem comportamento social como homem, ela é transgênera. Não quer dizer que a pessoa é homossexual, não quer dizer, são coisas diferentes. E quando a pessoa ela adota o mesmo gênero que foi signado no seu nascimento, é cisgênero. Cisgênero, mesmo sexo, mesmo gênero. Transgênero, um sexo e outro gênero. Então, enquanto o sexo é biológico, o gênero é social. Sexo é? Gênero é? Social. Ok? Agora, a pessoa pode, não, isso é cada pessoa por si. Cada um tem sua escolha, suas opções, e a gente tem que respeitar e amar todo mundo como se fosse gente mesmo. Sexualidade. Aqui é a forma como a pessoa manifesta seus desejos sexuais. Se tem interesse por uma pessoa do mesmo sexo, heterossexual, do outro sexo, do mesmo sexo homossexual, do outro sexo heterossexual. Se não tem interesse sexual nenhum, assexual. Então, é a forma dela manifestar a sua sexualidade. A sexualidade é pessoal. Ela é pessoal, a pessoa que tem a sua forma de sentir prazer, sentir seus desejos. Então, o sexo é biológico, o gênero é social, a sexualidade é pessoal. É possível que a pessoa tenha um gênero masculino, sexo homem, gênero feminino, mas seja heterossexual. Ela quer vestir-se e andar como mulher, mas ela gosta de mulher. Então, cada
isso é opcional. A única coisa que a pessoa não muda é o sexo, o resto é a pessoa por si. Então repita comigo: sexo é gênero é sexualidade é pessoal. Na escola esse tema deve ser trabalhado com cuidado, para não gerar polêmica e conflitos, não porque vocês não podem, mas é porque hoje 99,9% dos professores não estão preparados para trabalhar essa temática. Segundo, deve ser trabalhado acima de tudo respeito a cada um na sua individualidade, na sua liberdade de escolha. Respeito acima de todas as coisas, ok? Eu sempre dou um toque para o pessoal que é cristão para tomar cuidado com essa temática. Gente, nós precisamos ensinar nossos alunos a ser respeitosos, não ser preconceituosos. Não deixe que suas opiniões e suas crenças e pensamentos sobressaiam sobre o nosso caráter e a nossa prática pedagógica. Eles são respeito. E respeito é bom em todo lugar, respeito é bom em cada canto. Jesus Cristo, quando encontrava com as pessoas que ele considerava mais pecadoras, ele vem cá, meu filho, me abraça, eu te pego no colo, eu quero te ajudar. Então eu vou fazer diferente? Claro que não. Então, respeito acima de tudo. Diversidade de étnico-racial, de sexualidade, pode passar. Pode passar. Esses dois temas são os temas mais importantes da diversidade que hoje se entram nas principais discussões. Mas existem outras temáticas na diversidade que são importantes serem estudadas. Vamos falar um exemplo de educação especial. Educação especial é um tema de diversidade. E quando nós vimos de pesquisa de diversidade tem esse olhar voltado para a educação especial, é por conta disso, que é um atendimento especial diferenciado. E agora nós vamos perceber como cada modalidade veio para atender uma demanda. Nós falamos de diversidade étnico-racial. Então nós temos os indígenas. Os indígenas, nós sabemos que todos têm direito à educação, elevado aos níveis mais elevados de ensino. Então, se o nível é mais elevado de ensino, cada um tem que ter o direito de ser educado, de uma maneira que ele possa aprender e aprender com qualidade. Então, assim, para atender os indígenas, a mesma pedagogia e metodologia utilizada numa escola aqui do centro de Vitória pode ser utilizada? Não. Precisava fazer com que a educação acontecesse de uma forma diferente lá. Então foi criada a educação indígena. Por conta daqueles que eram contra o período de escravidão, que fugiam, se organizavam em movimentos de resistência e depois também permaneceram ali, surgiram comunidades ao longo da história chamadas de quilombos. E hoje os remanescentes de quilombos precisam ser respeitados na sua especificidade. E por isso foi criada a educação quilombola. Muitos, por conta da vida, dos fatores sociais, dos fatores históricos, tiveram que parar de frequentar a escola, por diferentes motivos. E hoje têm interesse de voltar a frequentar a escola, mas não estão na idade apropriada para aquela turma. Então, para atender essa clientela, podia atender do mesmo jeito que atende o primeiro ao quinto ano? Não. Porque, gente, isso é mentira. Eu já cheguei a uma escola de EJA, que o professor com preguiça de preparar, pegava a mesma folhinha de Páscoa do primeiro e do terceiro ano e preparava o pessoal da noite da EJA. O cara trabalhou o dia inteiro lá, chegar e um desenho de um ovo com um monte de lados, só pinte. Isso aí matou, né? Então, a educação de jovens e adultos, ela veio para atender. Então, para atender esse público, a educação de jovens e adultos. As pessoas que moram na zona rural, por conta das comunidades rurais não serem tão populosas, terem casas com a separação muito grande, ali não conseguiam montar uma escola muito grande. Então, reunia todos aqueles alunos numa escola só. São alunos, porque até hoje existem essas escolas, que não têm acesso à urbanização, não têm acesso a tanto recurso tecnológico, são lugares que ainda não pegam nem sinal de telefone. Então, esses alunos precisam da metodologia adequada àquela realidade deles. Então, surgiu a educação do campo. Então, eu quero que vocês entendam aqui hoje, na perspectiva do edital, que as modalidades que estão apresentadas ali, elas surgiram para atender às demandas da diversidade. Foi por isso que elas surgiram. Se não houvesse diversidade, não precisava de modalidade, todo mundo era atendido. Rapidamente, a educação de jovens e adultos é aquela modalidade de educação voltada para jovens e adultos não escolarizados na idade correta, no ensino fundamental a partir de 15 anos, no ensino médio a partir de 18. Para esses alunos, é preciso adotar estratégias, metodologias diferenciadas, desvinculando o ensino de crianças
crianças e adolescentes, mas voltando-se para o trabalho, para o contexto histórico e social dos estudantes. Educação especial é uma modalidade de educação que é transversal a todas as outras. A educação especial é tão importante que ela tem que estar em todas as outras e tem que estar em todos os níveis e etapas. Então a educação especial acontece de uma maneira única, transversal. Não esqueça essa palavra, transversal. Educação especial é transversal. Os temas dos PCNs transversais, e a recuperação paralela. Ok? Cuidado com esses nomes aí. Educação especial é destinada a 3 grupos de estudantes: alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades de superdotação. O que é deficiência? Uma limitação de longo prazo. A pessoa quebrou o braço e colocou gesso. É uma limitação? Não, quebrou o braço. É limitação? De longo prazo? É uma deficiência. Aí precisou mudar o braço. Aí é longo prazo. Okay? Aí é deficiência. A deficiência a gente classifica em alguns níveis. Quando a pessoa não consegue enxergar, tem dificuldade de visão, deficiência visual, DV. Aí quando a pessoa coloca, tem dificuldade na audição, DA, deficiente auditivo. E DM, é deficiência? Não. Cuidado. Todas as vezes que a deficiência foi relacionada à mente, ao intelecto, é DI, deficiência intelectual. DM é deficiência múltipla. Eu não sabia, eu achava que era mental. Não existe deficiência mental. A gente fala da deficiência intelectual. Porque DM é deficiência múltipla. O que é múltipla? Quando ele tem mais de uma. Eu tenho certeza que você talvez já viu algum estudante que é deficiente intelectual e utiliza cadeira de rodas, porque também é deficiente físico, ok? Tem deficiente da voz? Não. A mudez, ou é porque a pessoa é deficiente auditivo e não aprendeu a falar, ou porque tem uma deficiência física, não tem a língua, falta alguma coisa física que impede de falar. Mudo, assim, não é deficiência fonativa não, ok? Então, os alunos com transtornos globais de desenvolvimento são alunos cujas as relações recíprocas têm a sua qualidade afetada. Aí entra o autismo, outras síndromes. Lembrando que dislexia, desortografia, descalculia não são transtornos globais de desenvolvimento. Esses alunos não são público-alvo da educação especial. Esses são os transtornos específicos de aprendizagem, mas não é educação especial. Pode atender o AE? Pode, se tiver vaga, ok? E alunos com altas habilidades de superdotação são os alunos com alto índice de desempenho e uma ou mais áreas de conhecimento. Educação profissional e tecnológica, aquela educação que emprega fatores de ciência, tecnologia e trabalho em cursos de fundamental e médio. Fundamental que a educação profissional tem. A gente viu o exemplo do ProJovem Urbano e ProJovem Campo, um programa federal, que era como se fosse uma espécie de supletivo de 5ª e 8ª série, que os alunos faziam, mas também com cunho profissionalizante. Educação do campo é educação voltada para as comunidades rurais, com currículos e metodologias adequadas à cultura campesina e ao jovem trabalhador rural. Educação indígena e quilombola é uma educação voltada para comunidades e territórios indígenas e quilombolas, com metodologias, práticas e currículos voltados para aquela cultura. Educação à distância é aquela forma de educação mediada por tecnologias. E ela surgiu porque percebeu-se que era possível fazer educação. Eu tenho certeza que há 15 anos, 20 anos, quando você acordava de manhã, não tinha nada para assistir, não tinha internet, Telecurso 2000. Cansei de ter telefone de vídeo, todos só tinham Globo e SBT. Aí, quando assistiu o mesmo episódio do Chaves, você viu Telecurso. Aí percebeu que a educação podia ser mediada. Então, hoje, graças à educação de distância, vocês estão aqui. A gente trabalha em educação de distância. Então, o que eu quero que vocês entendam? As modalidades, elas surgiram para atender demandas da diversidade existente na sociedade, beleza? Porque na prova de vocês, as modalidades não estão isoladas, elas estão junto com diversidade. Pode passar.